Do dia seguido da queda da Bolsa de Valores, a Vale ajudou a trazer essa bolsa para baixo, os bancos, né, também oscilando aí. Vamos ver o que esperar dos bancões para o primeiro trimestre de 2022. E bem-vindo ao canal Top Ações, deixa seu like, se inscreve aí no canal ativando o sino para você não perder vídeos quando eu os fizer, beleza? Aí você é notificado. O Ibovespa, embora ele tenha reduzido bem aí as perdas ao longo do dia, ele fechou na sexta baixa seguida, o dólar subindo novamente e as commodities é que acabam fazendo, né, o Ibovespa fechar no vermelho, já que o exterior se recuperou bem bonito aí no fim do pregão, porém não conseguiu ser o suficiente para levar o Ibovespa para o verde. As questões são aquelas velhas, novas questões, né, vamos assim dizer, porque é aquela tecnologia, as ações de tecnologia que pressionam, né, deixam o mercado meio receoso com os resultados dela. No caso do dia de hoje foi positivo, então teve até a Microsoft trazendo surpresa positiva para o mercado, e aí traz os Estados Unidos para cima, né? E aí traz todo mundo para cima, o Ibovespa acaba diminuindo as quedas, né? Mas ainda temos que manter no radar a inflação, muito perigosa no mundo inteiro, né? Isso aí vai elevar a taxa de juros por mundo afora, inclusive nos Estados Unidos tem essa perspectiva, né? Isso aí pressiona muito. E nós temos também a China, né? A China que tem um papel fundamental no minério de ferro, né? Então ela já tem a perspectiva de reduzir a produção do aço, que pode elevar um pouquinho o preço do aço ao longo do tempo e reduzir um pouquinho o minério ao longo do tempo, mas além disso ela está com essa demanda do minério de ferro e do aço ameaçada por conta da pandemia. Então isso aqui causa valor negativo para o aço e para o ferro, né? Então faz cair as siderúrgicas e as mineradoras no Brasil, e aí cai Vale também, né? Isso aí pesa muito, a Petrobras também andou caindo, as commodities de modo geral caíram, mas aí atenção total na China, principalmente no minério de ferro, mas repito, China é importante em tudo, né, nos dias de hoje aí. Então a gente vê a Vale chegando naqueles patamares de preço de 77 e pouco, que eu havia falado que eu ia comprar um pouco, foi o que eu fiz, depois eu comento no próximo vídeo, comprei um pouquinho de Vale, mesmo que esteja acima do meu preço ajustado lá de 2020, bem acima, não tem problema, né? Não tem como saber até onde a Vale vai, de repente ela volta a subir, então eu comprei um pouquinho sem pressa, pode sim cair mais, né? A Vale é uma empresa muito interessante, mas oscila muito, né? Então, assim, comprei um pouquinho só. Então, a gente vê aqui a Vale fazendo desinvestimento na parte de carvão, né? 270 milhões de dólares. Ela busca aí, então, ser líder em mineração de baixo carbono. É legal a parte de focar em seu core, mas não tanto a parte de perder a diversificação, né? Então, ela vai esse processo de descarbonizar seu portfólio de forma responsável. Enfim, eu não curto tanto quando a empresa faz esse tipo de movimentação em pleno caos, né? Enfim, está sendo aí o que a Vale está fazendo. A maioria das empresas do Brasil acabam seguindo essa mesma linha aí de descarbonização, né? Então a gente vê aqui a China com a pandemia, vai saber se está esses números, nunca a gente tem certeza de nada de que vem da China, mas o que eles mostram é isso, então aumenta. O fato que a gente tem é que a quarta semana de lockdown e Pequim teme o mesmo destino, né? Então lockdowns podem causar um caos aí na economia chinesa, né? Então o dólar aí chega a 4,90. Então, resumindo, vamos continuar aí de olho na inflação mundial, de olho principalmente na inflação dos Estados Unidos e, claro, no Brasil, afinal é aqui que a gente mora, né? Que isso aí vai levar os juros, né? Isso aí é ruim para as empresas de modo geral, podem fazer quedas nas bolsas aí, a gente tem que ficar atento para ver o melhor momento de estar comprando. Olho nas empresas de tecnologias dos Estados Unidos principalmente, que podem aí causar uma queda nas ações mundo afora, e aí a gente também pode eventualmente aproveitar uma outra ação. E olho principalmente aqui na China, né, que é muito importante também, porque de repente do que pode desdobrar-se de lá pode ser bem perigoso aí, né? E no meu entendimento, o fator mais importante para 2022, pelo menos nesse primeiro semestre aqui, vai ser os índices de cobertura e as inadimplências. Vamos ficar de olho nisso, né? Então a gente vê a qualidade de crédito das carteiras, né? Os bancos têm focado nisso, mas o fato é que vai depender de quanto é de gordura e quanto a inadimplência vai aumentar. O Banco do Brasil tem um ponto muito positivo nisso, né? A qualidade de crédito, a inadimplência aumentou um pouco, sim, né? Todos os bancos aumentaram um pouco, porém, olha só sua gordura, que seu índice de cobertura diminuiu pouco também, né? Então ainda tem um índice de cobertura que em 2020 ele elevou muito, ele exagerou nessa elevação e continuou exagerado em 2021, simples assim. Então ele tem uma gordurona ainda para aguentar 2022 bem tranquilamente. Então essa é a realidade do Banco do Brasil.
Já o Bradesco, ele fez também uma cobertura aqui exagerada em 2020, né? E aí foi queimando, né? Inclusive, na verdade, não só de queimar, o fato da carteira crescer, né? Também diminui proporcionalmente o índice de cobertura. Então, a gente vê o índice de cobertura diminuindo no terceiro trimestre aqui e no quarto trimestre para 260. A inadimplência também foi aumentando um pouquinho aí. Então, vamos ficar de olho como ele reduziu o índice de cobertura. Talvez ele não necessite sair correndo atrás de fazer mais cobertura, porque ele exagerou bastante aqui, mas não vai ter mais gordura para ficar queimando, provavelmente, né? Então, o que significa aí um ano um pouquinho difícil aí se essa inadimplência começar a subir muito, principalmente, né? Então, no Santander, a gente já vê uma situação ainda mais complicada. A gente foi piorando aqui a situação, né? Por que o Santander é mais complicado? Porque a gente vê a inadimplência subindo também, né? Normal, beleza. E o índice de cobertura a gente vê descendo. Mas o Santander, o Banco do Bradesco também desceu. Só que o que acontece? O Bradesco, em 2020, ele fez aquela gordura exagerada. O Santander não. Então, ele já não tinha uma gordura exagerada. Desceu essa gordura, ficou menor, né? E ainda por cima, você viu que eles teve um ano de 2021 sofrido, né? Então, assim, será que vai ser mais um ano de 2022 sofrido? Já o Itaú também fez uma cobertura legalzinha aqui no ano de 2020, foi descendo essa cobertura, parece ter exagerado aqui no terceiro tri e ainda conseguiu subir um pouquinho aqui no quarto tri, ainda tendo um resultado muito fantástico que ele teve no quarto trimestre. Enquanto na inadimplência, a mesma linha aí dos outros bancos, né, subindo um pouquinho aí, né, mas também sob controle, né? Na verdade, em relação aqui, tá até um pouco abaixo do que era lá em 2019. Então, assim, por enquanto, a inadimplência está sob controle em todos os bancos têm focado na carteira de crédito, mas a gente vê Então a gente resume que todos os bancos fizeram um bom trabalho, eles têm focado muito na qualidade de crédito aí, né, desses novos empréstimos, e então não está tendo tanta inadimplência, porém a gente vê um leve aumento aí, né, na inadimplência. Vamos ficar de olho, né, nesse quesito aí. O mais arriscado seria o Santander, o mais protegido então seria o Banco do Brasil. Quando a gente fala de Itaú, vale lembrar, né, que a gente fala também da Itaúsa, né, que tem ainda 77% aproximadamente, já contando com uma possível compra da CCR, 77% aqui seria do Itaú, né, resultado dela. Então a gente vê aqui o caso aqui do Banco ABC, também foi um banco que exagerou demais nas provisões do 4T de 2020. Foi aí que eu achei interessante a aquisição dele, porque essa cobertura aqui, né, a cotação, o mercado acabou assustando o mercado, mas ele estava nítido que ele estava exagerando muito. Ele é um banco cauteloso também, então ele exagerou pra caramba, foi queimando essas gorduras aqui, né, e aí até deu uma aumentadinha aqui no 4T, ainda tem uma gordura muito interessante, 277%. Tá tranquilo, a inadimplência não tá pegando para ele. Também tem um banco aí que tá bem protegido, né? É um crédito empresarial um pouco diferente, então a gente tem que acompanhar de uma forma diferente. De repente, a inadimplência para empresarial começa a aparecer depois, né? Não sei, vamos ficar de olho. Por enquanto está sob controle e ele tem um bom índice de cobertura aqui. E vale lembrar, né, que a alta de juros tende a favorecer aí o resultado das instituições financeiras, bancos, seguradores. Isso pode ser um contraponto, um ponto de equilíbrio para nossas outras ações não financeiras que tendem a sofrer com a alta de juros, principalmente se essa alta de juros ficar muito tempo, né? Se ficar muito tempo alta, os juros, a inflação tende a prejudicar as empresas nos novos investimentos dela, ou seja, tende a frear um freio de mão no crescimento das empresas. De qualquer forma, a gente vê aqui os bancos tendo uma boa recuperação em 2022, o Banco do Brasil 22,2%, estava muito barato realmente, ainda está, né? O Santander subindo 14%, também ficou barato com a queda aí que o mercado deu em 2021, um pouquinho exagerada, só que aí sofre um pouco do perigo, tá? De repente, a inadimplência subir, ele é o que está mais exposto. Isso não quer dizer que vai acontecer, né? Eu só estou fazendo aqui uma leitura do que pode acontecer. Nós temos na sequência o Itaú, com 11,9% aqui de alta no ano. Ele tinha já tendo um bom resultado aí ao longo de 2021, então por isso que ele não subiu tanto. E o Bradesco, né, apanhando aí com a seguradora, aquela leve decepcionada que o mercado teve em relação à despesa, principalmente, né, do Bradesco no quarto T e no 3T foi a seguradora. Então é um motivinho atrás do outro. O mercado acho que exagera bastante aqui com o Bradesco. E eu já venho dito aí que talvez aí depois dessas quedas aí a melhor opção
inclusive com a menor alta aqui, ficando até mais interessante que o Bradesco, que o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil tem as eleições, lembre-se que pode causar uma certa volatilidade, né? Então, o mercado aqui, o que eles falam, né? Dos resultados previstos, a gente vê o Santander, que tem o resultado amanhã, né, antes da abertura, e é previsto 3% de alta no primeiro trimestre de 2021. E aí a gente vê aqui o Bradesco, né, eles preveem aqui um resultado 3% maior do que o primeiro trimestre anterior, e a gente vê o resultado em 5 de maio aí. Na sequência nós temos o Itaú, com o resultado que será no dia 9 de maio, uma previsão de 13% de alta frente ao trimestre anterior, do ano anterior, e o Banco do Brasil, 7,5% de alta frente ao trimestre do ano anterior. O resultado sai dia 11 de maio. Então deixa seu like ativando o sino e deixa nos comentários qual a melhor ação de banco para 2022 se você fosse comprar hoje, agora. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!